Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo, como eu sempre digo, de uma forma leve, porém realista, e aí talvez seja necessário um chacoalhãozinho. O que a gente chama aqui carinhosamente de tamancadas, para te acordar pra vida, tudo no amor. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, vocês podem consumir um outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar, então aproveita e já me segue por lá. Lembrando que você também assiste a esse episódio no nosso canal do YouTube, o Descobrir Depois de Adulta Podcast. Hoje o tema, confesso pra vocês, que é assim, pauta frequente nas consultorias. É um tema que eu vou confessar pra vocês que eu amo falar sobre, porque uma coisa é certa, bebê. Eu posso ter sido feita de besta por um bom tempo da minha vida. Eu tenho certeza que eu fui. E ainda serei, é uma coisa que a gente não tá muito imune. Mas eu confesso que por muito tempo eu fui feita de besta, ficando desconfortável, pro outro ficar assim na brisa, tranquilinho, bem confortável, mas não mais. Não mais. Eu posso ser feito de besta por outras coisas, por pagar caro numa comida que eu queria. Pagar caro em comida ruim é terrível. Posso ser feita de besta caindo num golpe, sei lá, mas cair no golpe de ficar desconfortável para não causar desconforto nos outros ou não devolver um desconforto dado, não mais. Eu costumo chamar que uma pessoa, quando ela começa a se dar conta disso, que ela precisa ter esse tipo de atitude na vida dela, que ela passa por um período de destrouxamento, de deixar de ser trouxa, no sentido literal da palavra. E é um tema tão frequente, mas tão frequente nas consultorias, que depois de transição de carreira, eu acho que ele tá ali, ó, top 3 eu garanto. Inclusive, este episódio é um patrocínio, sim, da minha consultoria. Então, se você está precisando de uma visão de alguém de fora, um para de ser louca, deixa eu entender junto com você, vamos tentar aqui encontrar uma outra forma de ver essa situação, eu vou deixar abaixo o link, você vai entrar em contato, falar com Dona Rafaela, minha assistente querida, maravilhosérrima. Ela vai te dar as informações, agenda, valores e tudo mais. E é um dos temas muito frequentes porque eu acho que a gente passa grande parte da nossa vida com um medo de incomodar, um medo de não ser gostado, um medo de, do que vão achar de mim, que a gente vai fazendo o puro e simples papel de trouxa. Vamos de engenharia reversa para você entender como acontece um processo de destrouxamento e como talvez isso vai descer, esse teu processo, quando você colocar em prática isso na tua vida, como isso vai descer mais amargo que aquele famoso licor de cacau Xavier. Aqui sim eu entreguei minha idade. Só quem nasceu com o número 1 na frente do ano vai lembrar. Licor de cacau Xavier. O troço mais amargo que eu tomei na minha vida, mas segundo minha mãe era a melhor coisa que tinha para matar vermes. Não tem problema nenhum, tá, querido? Estamos mais perto do 40 que dos 30 e, olha, eu já estou me preparando para esse evento dos 40 que vai ser muito bem trabalhado por aqui. O fato é que, como seres sociais, nós temos como primeiro grande medo de todas as pessoas morrer. O segundo grande medo seria o medo da humilhação em público, o medo do vexame, o medo de passar vergonha, que nos leva a um medo já em paralelo de estar sendo julgado, de estar sendo avaliado. E quando eu penso que a todo momento as pessoas estão olhando para mim, elas estão me avaliando, elas estão me julgando, eu passo muito tempo tentando ser aceito. E aí eu penso comigo, na minha vã imaturidade, que para ser aceito, eu preciso dizer sim para tudo, eu preciso aceitar tudo, eu preciso ser a pessoa que nunca diz não, que tá sempre solícita e tá sempre disponível. Salvo algumas raras exceções que já nascem
que vem de fábrica já sabendo como impor limites desde muito cedo, que não foi o meu caso. Mas para esse convívio social e com medo de não ser gostado e não ser aceito e ser excluído da sociedade que nós temos, a gente passa então essa vida toda tendo essa ânsia de agradar. E assim, eu digo que isso acontece, eu acho que mais na nossa imaturidade, nas nossas idades, quando a gente é mais novo, porque quando eu penso em mim, em você, enquanto ser humano, a gente é uma união, um apanhado geral de crenças. Então, Andréia, eu tenho as minhas crenças, então, que vão desde as crenças espirituais. Então, poxa, eu sou cristã, eu tenho as minhas crenças, sim, que após essa vida a gente trabalha aqui para viver no reino. Eu tenho as minhas crenças de que eu não preciso pisar nas pessoas para subir na vida. Assim, a gente é um apanhado de crenças e valores. E cada um tem o seu. Então, eu tenho, por exemplo, valores que são inegociáveis. Então, qual é o meu valor inegociável para estar com uma pessoa, para me relacionar, para hoje ter o Michael na minha vida? Cara, um valor inegociável é uma pessoa que tenha tanto empenho para trabalhar, para se desenrolar, para não ser uma pessoa encostada. Já tem pessoas que isso não é um fator tão relevante. Talvez seja, não, o cara ele tem que ser muito carinhoso, ele tem que estar sempre presente, tem que ser um cara que queira formar família, que ter filhos. Então, assim, ao longo dos anos a gente vai mudando, sim, algumas crenças, assim, conforme a gente vai mudando a nossa personalidade, conforme a gente vai amadurecendo, mas a gente é um apanhado dessas crenças, desses valores, e tendo essas crenças e valores, eu também vou acabar criando alguns limites que não podem ser cruzados. Então, se eu tenho um valor muito firme para mim, que não tem explicação e eu não vou fazer nada que prejudique outra pessoa para eu estar crescendo. Então, eu tenho que estabelecer alguns limites. Por exemplo, eu recebo todos os dias não menos do que 20 directs de plataformas de jogos e de apostas para eu fazer divulgação. Se eu fosse pensar só em mim, no sentido de crescimento financeiro, show, maravilhoso, mas eu tenho um valor muito firme de que eu não vou fazer isso prejudicando outras pessoas. Então, eu precisei pôr um limite. Então, quando essas propostas chegam, independente do valor, eu não vou nem abrir, eu não vou nem ler, eu não quero nem saber qual é a proposta. Então, eu tenho que impor um limite. Só que aí o que acontece? Leva um certo tempo para eu entender também quais são os meus próprios limites. E você vai ver que quanto mais novo a gente é, nós mesmos acabamos cruzando todos os limites possíveis. Eu já falei isso muito quando eu trabalhava em excesso. Que eu tinha lá os 3 empregos e só tinha o domingo à tarde sem trabalho. Então eu trabalhava segunda, sexta, manhã, tarde e noite, sábado, manhã, tarde e noite, domingo pela manhã, então só me sobrava o domingo na parte da tarde. Perceba que eu mesma não me colocava um limite. Então eu levei tão a sério, eu levei tão a cabo a ideia de nunca mais voltar para aquela pobreza miserável e passar as vontades e necessidades que eu passei, que eu acabei cruzando alguns limites. Limite de esgotamento físico, de esgotamento mental, mas eu vou me dar conta disso agora, né? Mais velha, depois dos 30, entendendo que, poxa, eu posso trabalhar de um jeito mais inteligente, eu posso ser mais perspicaz, que beleza, foi bom por um tempo, mas isso não pode acontecer novamente, então leva tempo. E aí, quando você se dá conta de aonde você não quer estar mais, as coisas que você não vai mais permitir, os abusos que você mesmo ou outras pessoas não vão ter na tua vida, vai ser preciso que você imponha limites. Porque assim, limite, você tem que pensar que o limite é como uma cerca. Então, se você tem um terreno, você precisa cercar para delimitar, certo? Então, quando você vai num sítio, tem uma cerca, a cerca nada mais é do que delimitar aquela área, dizendo, na minha casa, eu coloco um muro em volta, eu estou delimitando a minha casa. Veja
Quem põe o muro no seu terreno? É você ou é o teu vizinho? Ou é uma outra pessoa aleatória que chega e fala assim, bom, deixa eu delimitar qual é o seu território. Até onde é a sua casa, até onde vai o teu quintal e até onde não vai. Quem sabe até onde vai? Se você não sabe responder, eu vou responder você. É você que tem a matrícula, é você que tem os tamanhos, é você que é o dono e proprietário. Então você sabe quais são os limites. Não pode vir uma pessoa de fora que não tem a mínima condição, que não te conhece, que não sabe do contrato de compra e venda e lá estabelecer. Não, a partir de hoje eu defino que o teu muro ele vai entrar um pouco mais. Eu defino que tua casa vai um pouco mais para a esquerda. Não. O limite quem põe é a gente e isso é na vida. Só que algumas pessoas, e talvez até porque a gente passa muito tempo não colocando limites, pode ser que algumas pessoas, principalmente aqui, cabe muito familiares e amigos que estão muito tempo na nossa vida, que você, ao impor alguns limites, ao dizer eu não vou mais tolerar isso, eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais ser colocada nesse tipo de situação, que as pessoas, ao ver você murando a sua casa corretamente, vão olhar para isso e enxergar aquilo como até um ato rebelde. Do tipo, não precisava de tudo isso. Que excesso. Eu sabia onde é que ficava o limite do terreno dela, querida. Precisa erguer um muro de 3 metros de altura com arames farpados? E um segurança para entrar? Que excesso! Pra quê? Tem gente que vai ver como rebeldia, tem gente que vai ver como uma afronta. Pra quê? Que abuso, que absurdo, precisava falar desse jeito. Tinha que ter dito não podia ser flexível e maleável, depois de uma vida inteira sendo flexível e maleável. Porque acho que a gente passa muito tempo sendo aquela mulher do... Lembra da propaganda da Pepsi? A do... eu queria tomar uma Coca. Não, só tem Pepsi. Pode ser. E aí aquela mulher do... Pode ser. Tá tudo bem. Pode ser. E a gente fala tanto pode ser, tá bom, que aos poucos as pessoas vão pegando um murinho e aumentando o terreninho delas e apertando o seu terreninho. Isso acontece porque a gente tá naquela do... Tá, beleza. Pode ser. Tá tudo bem. Então, na verdade, a gente dá o tom de como a pessoa vai tratar a gente. Isso é bizarro. A gente dá o tom, a gente ensina a pessoa como tratar. Então, por isso que é tão difícil desmamar. Pessoas que avançaram muito no teu terreno e você não soube colocar alguns limites. Eu me lembro que... Eu me lembro de uma roda de amigos que eu achei por um bom tempo que eram os meus amigos. Eu confesso pra vocês que eu acho que eu sempre tive um pouquinho de problemas com amigos e eu acho que mais por mim. Vocês veem essa mulher empoderadona, fodona, que põe limites e tal, e que fala, mas eu acho que pra essa mulher nascer, teve que existir por muito tempo uma Andréia muito sem limites. Que aceitava, que deixava, que até às vezes se colocava em algumas situações, nessa ânsia de querer agradar e ser reconhecido. Mas eu me lembro de ter uma roda de amigos e... É engraçado porque eu ficava mal com várias situações que aconteciam ali, mas eu não tinha coragem de reclamar. Porque eu pensava, gente, se eu reclamar, eles vão me isolar, eles vão me excluir. E isso vai para aquele, né, o segundo maior medo das pessoas, né, do vexame, de ser excluído, de ficar à margem, de ficar à parte. E eu me lembro que um dia aconteceu mais de uma vez, deles marcarem, tipo assim, sábado, a gente vai em tal lugar, vamos na casa de fulano lá, que vai ter um churrasco e não sei o que, piriri, pororó. E eu chegar na casa e não ter ninguém. E depois, assim, na época do antigo celular, né, que a gente ficava mandando mensagem e tal, que era difícil, né, mandar o SMS, hoje é tão rápido com o Zap. O Zap é muito tiozão. WhatsApp, me perdoe, isso aqui, Zap não se fala. E aí, eles falarem...
Ah, não tá sabendo? A gente mudou pra casa do fulano. E antigamente eu ia. Olha, o recado tava bem dado, a coisa tava bem na minha cara e eu ia até eles. E aí era aquela situação, sempre meio de canto, sempre fazendo muito, me dedicando muito, né? Acho que, cara, hoje, aí é lógico, a gente tem que ter tomado muito na tarraqueta pra hoje ter essa visão, que eu não tinha antigamente. Mas, obviamente, que hoje a gente começa a ler os sinais com um pouco de antecedência. Eu jamais iria. É algo assim, se eu chego lá e não tem ninguém, é tipo assim, primeiro, né, aconteceu alguma coisa e tal, mas, mudamos e esqueceram de te avisar, cara, não tem volta, é simples, a tua presença não era querida, não era pra você estar ali. Mas porque eu não colocava limites, aí eu ia atrás, eu continuava fingindo que nada estava acontecendo, pra ser gostada, pra estar naquele meio, pra ser aceita. Só que aí, eu sei, e senti isso na pele, que se vai passando o tempo e você não se impõe, a coisa fica muito pior. A ponto de começarem, por exemplo, esse grupo, né, sair escondido de mim, assim. Saía, todo mundo me dava perdido, não respondia, eu ficava no vácuo. Aí depois via a foto, via que estava em tal lugar. Esquecemos e tal. Então, os abusos, eles vão ficando cada vez piores. E as pessoas ficam acostumadas a ser muito arrombadas com você. E aí, o que que acontece? Se você, ao invés de sentar e ficar chorando e ficar se lamentando, resolver olhar para isso e enxergar como uma forma de amadurecimento, que foi o que eu tentei fazer grande parte da minha vida, ver que eu acho que é assim, é a raiz do pode. É ter passado pelas experiências e pelos caos e pelas dificuldades, passado por elas, mas tentado aprender o mais rápido possível que eu tinha para aprender com aquela situação. Ao invés de só ficar, ó vida, ó céus, ó azar, meu Deus, ai como eu sou pobre, coitada, não. E eu comecei a entender que se eu não me impusesse, se eu não me colocasse, se eu não, isso nunca ia mudar. E ia refletir em várias áreas da vida. Só que se você nunca colocou limite, se prepare. Se prepare porque tu vai virar uma víbora. Nossa, mas a pessoa nunca agiu assim. Nossa, mas que rude. Pra que tudo isso? Você vai brigar sozinha. Ai, você tá criando caso. Nossa, nada a ver, para de ser louca, para de ser histérica. Que rude. Nossa, a fulana parou de falar com a fulana sumiu, a fulana se afastou. A gente não sabe o que a gente fez, a fulana se afastou. Porque a real, a gente fica esperando bom senso, limite. E as pessoas, elas vão esticando a corda. Elas vão esticando. Até ver aonde você aguenta. E aí, quando você se impõe, quando você abre a boca, quando você confronta, quando você deixa de ser a pessoa do tá tudo bem e diz não tá tudo bem, as pessoas ou vão te xingar, ou você vai virar vilão, ou elas vão te crucificar, ou elas vão se afastar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu caí na besteira de emprestar o meu nome para uma pessoa e para ajudar essa pessoa, assim, nossa, que já tinha dado muitos sinais de abuso, de ser minha amiga quando precisava, de ser minha amiga quando era oportuno, de ser minha amiga quando precisava me pedir um favor, mas que na hora do pega pra capar mesmo não ficava do meu lado, enfim. E eu me lembro que eu emprestei meu nome pra essa pessoa e depois de alguns anos, e eu confiei, assim, eu emprestei, confiei e tal, e depois de alguns anos eu vinha saber que tinha uma dívida no meu nome. E a pessoa não me falou nada, eu não tava sabendo da dívida, enfim, eu fiquei sabendo assim porque um dia eu entrei lá, vi e tal.
E eu me lembro que, diferente das outras épocas, eu não fui tirar satisfação, eu não fui brigar, eu só cheguei e falei, cara, tem essa dívida aqui. Cara, por que você não me avisou e tal, que isso tava acontecendo e tal, meu nome agora tá sujo, eu vou ter que organizar, enfim, e tal, tal, tal. Ai, que não... Deu mil desculpas e tal, não assumi o BO. Por fim, eu não quis entrar em atrito, paguei a conta. E eu me lembro que um dia eu tava fazendo uma sequência de stories por um outro rolê. Que eu tinha ajudado também uma pessoa e a pessoa mancou feio comigo. E eu me lembro que eu fiz esses stories. Eu falei, cara, não adianta quando você ajuda a pessoa, quando você empresta nome, cartão, seja lá o que for, você tem que ficar de olho, porque você é responsável. Não espere responsabilidade das outras pessoas. E nossa, aí veio, que eu não precisava disso, que eu nem tava falando da pessoa. Mas, né? E lógico, na época também foi um erro meu ter me aberto. Era a época que eu abri Instagram, falava tudo, botava pra fora, era uma insuportável. Mas enfim, é como se assim, que nem tem umas pessoas, né? A pessoa deve, aí a pessoa vai cobrar e quem tá devendo quer botar de vilã a pessoa que tá cobrando ela. Enfim, fiquei por vilã, o afastamento aconteceu, né, naturalmente, acho que não tem explicação, não tem nem porquê você continuar, precisa de mais quantos sinais pra você, precisa a pessoa te ferrar mais quantas vezes pra você ainda ficar deixando essa pessoa na sua vida. E no início, não é muito fácil você assumir o papel de vilã. Eu confesso pra vocês que a gente acaba ainda meio que pedindo desculpa por estar cobrando a nossa parte, por estar colocando algum limite. Mas é muito necessário. Porque uma vez, é igual eu falo assim, a pessoa que tem dificuldade de dizer não, os primeiros nãos, eles são muito amargos. Mas depois que você aprende a falar não, ele sai cada vez mais doce da boca e fica cada vez mais fácil de dizer. E é costume. Então não tenha medo de perder talvez pessoas que você nunca teve. Talvez relacionamentos que, sei lá, esteve por conveniência do seu lado, por completo, sei lá, interesse. Mas com medo de não desagradar. Mas é da família. Mas é porque são muitos anos juntos. Cara, sabe, até quantas cagadas mais as pessoas vão ter que continuar fazendo com você pra você aprender que o muro quem ergue é você. E aí depois não adianta ficar tentando socar no rabo. As pessoas são sempre maldosas comigo. As pessoas, elas sempre me machucam. Se você vai continuar não colocando limites. E é muito fácil isso acontecer quando a gente principalmente conhece pessoas novas. A gente quer agradar, a gente se vende, a gente quer mostrar o nosso lado mais bonito. E aí é solícito, não põe limites. E aí depois reclama que a pessoa está extrapolando os limites, sendo que a pessoa nem sabe quais são os limites. Aí é que tá. Ela não consegue ver a cor do muro. Então, de verdade, não tenha medo de perder talvez quem nunca esteve. Por você, ou por amor, ou pela relação. Aprendam, se permita ser vilão sim. Porque essa história é contada quando a pessoa não pode mais sacanear você. Porque até então que a pessoa está te abusando, que ela está aproveitando de você, tá muito cômodo, tá muito maravilhoso. Mas de repente virou um vilão. Por que será? Será se eu não coloquei alguns limites, eu não fechei algumas portas, eu dei limite para as pessoas? Você quer ver um exemplo clássico? Como eu falei, né? Teve uma época na internet que eu achava que eu tinha que mostrar tudo, que eu tinha que falar tudo. Aquela época do faça 1000 stories, mostre sua vida, narre a sua história. Nada contra quem faz. Mas eu sei o quanto isso abriu algumas janelas de acesso à minha vida que acabou dando permissão para as pessoas darem pitaco, pra ficar opinando, pra ficar dando, faça isso, não faça aquilo, pra saber demais de mim, pra criar histórias, criar fanfics, espalhar coisas que as pessoas interpretavam. Então eu aprendi ao longo da maturidade também, por exemplo, na internet, que nem tudo precisa ser falado, que a gente não tá num grande grupo de WhatsApp, que a gente tem liberdade, as pessoas estão ali te julgando, elas estão olhando.
E até que ponto convém você ficar abrindo completamente a história da sua vida. E aí, quando você coloca alguns limites, mas agora ela é chata. Olha, agora eu perguntei um detalhe da vida dela, ela não quis me responder. Se permita ser vilão pelo bem da sua saúde mental, pelo bem da sua saúde física. Deixe que contem histórias. Você sabe o lado da história. Não fica tentando perder tanto tempo se defendendo, contando o seu lado. Ponha o limite e tchau. A pessoa achou ruim, a pessoa não gostou, aí é um problema dela. Abusou muito, mas não vai abusar mais. Mas você já aceitou isso tanto, mas não vou aceitar mais. É melhor ser vilã do que continuar a ficar se colocando em situações desconfortáveis para que o outro fique confortável. Não deixe as pessoas ficarem confortável em te machucar, em te abusar, em te usar, em mentir para você. Mas quem põe o limite é você e não a outra pessoa. Um beijo e até a próxima!